O Evangelho de hoje nos ensina lições valiosas sobre a missão cristã e a perseverança. Isso porque, primeiramente, Jesus nos chama a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, equilibrando sabedoria e pureza. Também nos alerta sobre as perseguições que enfrentaremos por causa de sua mensagem, preparando-nos para os desafios da fé. Além disso, Jesus também nos assegura que o Espírito Santo nos guiará nas dificuldades, falando através de nós quando necessário. Outro ensinamento importante é a necessidade de perseverança diante das dificuldades, pois aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Jesus também, queridos, nos lembra da realidade das divisões, dos conflitos que podem surgir em nossas vidas por causa de nosso compromisso com Ele. Nos ensina também a discernir quando resistir e quando buscar novas oportunidades, sempre confiando na proteção e orientação divina. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta sexta-feira, dia 12 de julho de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículos do 16 ao 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nesta sexta-feira, o Evangelho nos revela a profundidade e também a seriedade do chamado de Jesus aos seus discípulos e, por que não, também a todos nós. Jesus diz: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. E esta passagem, queridos, nos apresenta um cenário de desafios, perseguições, a necessidade também de uma fé sólida e inabalável. E é nesse cenário, queridos, que o Evangelho desenrola, as lições nos são apresentadas. Jesus está preparando seus discípulos para a missão apostólica. Ele os envia para pregar o reino de Deus, curar os enfermos, expulsar demônios. Só que ele não oculta os perigos que enfrentarão. Jesus usa exemplos de ovelha em meio de lobos, principalmente para ilustrar a vulnerabilidade dos discípulos em um mundo tão hostil. Ele também aconselha prudência, simplicidade, qualidades essenciais para quem se dispõe a seguir seu chamado.
Aqui vale lembrar que ser prudentes, como as serpentes, simples como as pombas, até parece paradoxal, mas é um equilíbrio necessário. Isso porque, queridos, a prudência nos ajuda a discernir o melhor caminho em meio às dificuldades, enquanto a simplicidade nos mantém humildes e puros de coração. No dia a dia, nós enfrentamos situações em que precisamos dessa combinação. Por exemplo, em vários ambientes, é preciso ser astuto para lidar com desafios e, ao mesmo tempo, manter a integridade e a honestidade. Jesus também adverte sobre perseguições. Ele diz: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E essa previsão, queridos, se concretizou na vida dos primeiros cristãos e também continua sendo uma realidade em muitos lugares hoje. A perseguição, seja ela física ou moral, testa nossa fé e também nos força a confiar plenamente em Deus. Em nossas vidas, enfrentamos diversas formas de dificuldades. É a discriminação, justiças, críticas. Só que a resposta cristã a essas situações deve ser um testemunho corajoso, fiel, lembrando que não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Outra advertência de Jesus, queridos, é a respeito de divisões familiares. Ele diz: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Esse cenário é sim assustador, mas simboliza a radicalidade do seguimento de Cristo. A fé cristã, queridos, pode causar divisões quanto aos valores do Evangelho. A fé cristã pode causar divisões quando os valores do Evangelho entram em conflito com as normas sociais ou até mesmo familiares. Em nossas vidas, nós podemos enfrentar conflitos ao tomar decisões baseadas na fé, especialmente quando essas decisões desafiam convenções sociais, expectativas familiares. E a fidelidade a Cristo pode exigir sacrifícios dolorosos, mas Jesus nos garante que quem perseverar até o fim, esse será salvo. E a perseverança, queridos, é uma virtude central neste Evangelho. Jesus então nos chama a perseverar mesmo diante do ódio, da perseguição, das dificuldades, da injustiça. A perseverança é essencial não só para a salvação final, mas para a nossa santificação diária. E em nossa caminhada cristã, encontramos tantos obstáculos que testam nossa fé e determinação, não é mesmo? Só que a perseverança nos ajuda a manter o foco no objetivo final, que é a comunhão eterna com Deus. Jesus também aconselha a fuga em certas situações. Quando vos perseguirem numa cidade, fuge para outra. Este conselho, queridos, até pode parecer contraditório à coragem, mas é uma estratégia de prudência. Nem sempre somos chamados a enfrentar diretamente todas as dificuldades. Em certos casos, é sábio recuar para preservar a vida e continuar a missão em outro lugar. E esse discernimento é vital em nossas vidas. Às vezes, devemos saber quando persistir e quando buscar novas oportunidades. E é possível afirmar que as lições deste Evangelho são extremamente relevantes para nós hoje, não é mesmo? Vivemos em tempos de grande turbulência social, política, moral. A hostilidade ao cristianismo ainda existe em várias formas, seja em regimes que perseguem abertamente os cristãos ou até mesmo em sociedades que ridicularizam a fé. Nós vemos isso diariamente. Só que nós precisamos da prudência para navegar esses desafios sem comprometer nossos valores e também da simplicidade para manter a pureza de intenção. Isso porque, queridos, em nosso dia a dia nós enfrentamos tantos dilemas morais, éticos que exigem discernimento, coragem. Por exemplo, um funcionário que se recusa a participar de práticas corruptas no trabalho, por exemplo. Ele pode enfrentar retaliações, mas sua integridade é um testemunho de fé. Uma família que decide seguir princípios cristãos na educação dos filhos
Pode enfrentar perseguições, oposição, mas está plantando sementes de fé que darão frutos no futuro. Então, queridos, concluindo a nossa reflexão de hoje, este nosso encontro, veja que o Evangelho nos desafia a abraçar a missão cristã com coragem, prudência, simplicidade. Somos enviados como ovelhas no meio de lobos, mas com a promessa de que o Espírito Santo nos guiará e fortalecerá. Essas lições de hoje são chamado à perseverança, à fidelidade em meio às tribulações, e possamos então, como discípulos de Cristo, testemunhar com coragem e viver com integridade, confiando que a vitória final pertence a Deus. Amém. E você que me acompanha até este momento, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor, preciso da tua ajuda para enfrentar as dificuldades da vida. Por isso, Senhor Jesus, Tu nos envias como ovelhas no meio de lobos, mas conceda-nos, Senhor, a prudência das serpentes, a simplicidade das pombas. Em meio às dificuldades, fortalece-nos para permanecermos fiéis ao Teu chamado. Amado Senhor, quando enfrentarmos tribunais e açoites, dá-nos coragem para testemunhar a Tua verdade, que o Espírito do Pai fale através de nós, guiando nossas palavras, nossas ações, e nas divisões, nos conflitos também que surgirem por causa do Teu nome. Mantém-nos firmes na fé. Ajuda-nos a perseverar até o fim, confiando sempre na Tua promessa de salvação. Ensina-nos também, Senhor, a discernir quando enfrentar e quando fugir, sempre buscando a Tua vontade. Em cada dificuldade, que possamos ver uma oportunidade de nos aproximar ainda mais de Ti. E Divino Espírito Santo, inspira-nos a ser testemunhas vivas do Teu amor e misericórdia, que nossas vidas reflitam sempre a verdade do Evangelho, sendo luz em meio à escuridão. E abençoa-nos também, Senhor, com a graça da perseverança, da fidelidade, tudo para que em todas as circunstâncias possamos glorificar o Teu santo nome. E confiamos que em Ti encontraremos sempre força e salvação. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. Claro que, se for possível, deixe o gostei no vídeo, o like, se inscreva também aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este Evangelho. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.